Vamos utilizar o futebol para tentar ilustrar a nossa realidade social, né? Aconteceu o jogo entre Vitória e Flamengo no Barradão, onde o jogador do Flamengo meteu a mão na bola dentro da área. Também houve uma falta na entrada da área em favor do Vitória, que o juiz não marcou, na hora que o Flamengo, depois de um ataque, faz o seu segundo gol, gol da vitória. O Palmeiras também venceu o Sport, dentro da Casa do Sport, com um pênalti que não aconteceu. E aí a gente percebe o quanto a arbitragem brasileira não é que ela é ruim, ela entra em campo para ajudar os times que são de uma elite, considerado uma elite do futebol brasileiro, que são os times do Sudeste e alguns do Sul, onde se faz o máximo possível para que eles ganhem o jogo. Né? Lembrando que no jogo do Vitória também, na hora da comemoração do gol, o técnico do Vitória chuta a bola, comemorando o gol, e ele é expulso por chutar essa bola. Ou seja, faltas cometidas não foram marcadas, mas uma comemoração mais exaltada merece a punição máxima. Então, falando sobre isso, a gente também, né, olhando para a nossa sociedade, percebe que quando grileiros invadem terras indígenas e assassina, né, violenta os povos indígenas do local, o nosso judiciário simplesmente finge que não está vindo. Agora, quando se trata de uma ocupação de uma moradia urbana, por exemplo, os grupos que entram em locais que não têm a sua função social sendo utilizada e eles ocupam para morar porque não tem moradia, o Poder Judiciário age em favor do dono daquele imóvel e expulsa as famílias daquele local. A diferença aí que entra é porque no futebol os torcedores têm o único fim que é ver seu time vencendo. Então percebe essa questão. Porém, mesmo percebendo, não fazem nada porque não sentem força, né? Não possuem uma força para fazer. Já na sociedade, as pessoas elas não percebem essa questão porque a gente recebe uma ideologia que nosso bem de consumo é mais importante do que a vida. Então a gente se preocupar com o nosso celular. Muitas vezes dizemos que a propriedade é do indivíduo, então ele tem direito de fazer o que ele quiser. E isso aliena a gente, inclusive dizer que os indígenas não produzem nada, então o fazendeiro vai produzir emprego, então ele que tem que ter a fazenda dele mesmo, ele que tem que tirar os indígenas dali. E é uma alienação que a gente tem que perceber que é passada o tempo todo através da educação midiática, através da ideologia da classe dominante, né? É uma questão a se pensar, a se analisar. E continuando nessa análise do futebol com a nossa sociedade, ainda tem outra questão a ser analisada. Os clubes de futebol, eles possuem dirigentes. E esses dirigentes, eles não sei, quer dizer, não sei, é um eufemismo, né? Mas por questões particulares, por ganhos particulares, ou seja, em que quesito for, eles fazem aquela questão midiática de fazer aquela pequena reclamação, mas simplesmente aceitam, é, e os clubes nordestinos, os clubes do norte continuam sendo prejudicados. A torcida sente, mas nada é feito. E partindo para a nossa sociedade, os grupos sociais, né, hoje está se aceitando uma elite econômica desses grupos sociais. Uma elite econômica negra, uma elite econômica de mulheres, uma elite econômica dos LGBTs. Né? Então, essas elites econômicas desses grupos acabam ascendendo como representações. Mas são representações que, justamente por esse ganho particular de virar da elite financeira e por tentar o tempo todo ser aceito pela elite financeira tradicional, eles nada fazem. Eles não querem que aqueles que no futebol são os torcedores, na nossa sociedade é o público comum, a chamada base, né? Eles não querem que essa população pauperizada deixem de ser pauperizadas, porque se não existe pauperizados, não existe elite econômica. É algo que só existe porque o outro existe. Para existir rico tem que existir pobre. Para existir explorador, precisa existir explorado. Então, nesse quesito, a elite econômica desses grupos sociais
não querem a mudança, não querem a mudança estrutural, porque eles são beneficiados, são uma pequena parcela desses grupos que são beneficiados com esse sistema, que é o conjunto de coisas, a conjuntura. Então, nada fazem, assim como os dirigentes dos clubes de futebol. É importante a gente saber que a gente precisa lutar pela gente, porque quem está lá na dominação nada fará. Vamos seguir junto à luta, porque a vitória é coletiva, a vitória não é individual.